Em 1934, um jovem aspirante a romancista, Arnold Samuelson, sai lá de Minnesota, que faz fronteira com o Canadá, e viaja de carona até Key West, que fica na Flórida, apenas para conversar alguns minutos com Ernest Hemingway, que era um grande escritor americano, já prestigiado na época, né? E esse aspirante a romancista queria algumas dicas, queria conselhos desse grande ídolo, e acaba ficando, na verdade, um ano vivendo com Hemingway praticamente, porque ele passa a trabalhar para o Hemingway, navega com ele, enfim, e recebe, claro, muitas dicas nesse período. Foi justamente nesse contexto, então, que Ernest Hemingway dá uma lista para esse jovem romancista de obras que ele precisa ler, e justamente porque escuta dizer que esse jovem nunca tinha lido Guerra e Paz na sua vida, ele achou um absurdo. Então fez essa lista, e é essa lista que eu quero comentar com vocês hoje. Essa lista também está aqui neste livro maravilhoso que eu já mostrei por aqui, que é o Listas Extraordinárias, e ele é um livro que traz uma série de listas e justamente conta a história também delas. Então aqui nessa página a gente tem a lista do Hemingway. Vou comentar um pouco sobre esses livros com vocês, dizer aqueles que tem no Brasil, edições e quais eu já li também. Bem-vindos, então, né, a mais um vídeo. Vou comentar aqui os livros que eu tenho, os livros que não tem no Brasil, algumas obras citadas nessa lista, infelizmente, não tem edição ainda, então vamos torcer para que novas tiragens ou, enfim, os livros sejam efetivamente lançados por aqui, mas algumas obras estão, sim, lançadas em várias edições e a gente pode comentar um pouquinho sobre elas, então. Para começar, o Hemingway vai indicar dois contos do Stephen Crane, que são, então, O Hotel Azul e O Barco Aberto. O Hotel Azul tem numa coletânea de contos que a gente tem publicado aqui no Brasil. Eu não tenho esses contos aqui, mas eu já li um livro do Stephen Crane, que inclusive já foi recomendado pelo Hemingway também, se eu não me engano, já vi indicações, que é esse aqui, O Emblema Vermelho da Coragem. E essa daqui é uma obra bem emblemática, assim, na literatura de guerra, na literatura sobre guerra, porque aqui a gente acompanha um soldado da Guerra Civil Americana e a gente não tem muito do contexto da guerra aqui, não tem tantos detalhes, mas esse é um romance psicológico, uma novela praticamente, né, porque é um livro bem curtinho. E você acompanha o que se passa na cabeça desse soldado e especialmente os confrontos que ele tem na sua própria mente em relação à coragem, em relação também à covardia que ele sente por estar ali no front, né, por ter a sua vida em risco o tempo inteiro. Então é um livro bem interessante para a gente acompanhar essa construção psicológica mesmo do soldado na guerra. O próximo livro que o Hemingway indica nessa lista, eu tenho aqui, é Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Eu preciso muito reler esse livro, porque esse foi o livro que eu li lá nas primeiras grandes obras literárias que eu li, quando eu retomei a leitura de clássicos, retomei o hábito de leitura, e foi um livro, para mim, enfadonho, que eu não curti tanto. Eu até li logo depois de algumas outras obras que me arrebataram, então eu acho que teve esse contraste também, sabe? Mas eu preciso muito reler essa obra já com muito mais bagagem literária, né, para fazer essa análise de fato. E na verdade eu acho que o grande ponto é a importância que a escrita desse livro tem, tanto para a literatura, como também para os romancistas que vieram depois, porque tanto o Flaubert vai romper com as tradições anteriores, vai praticamente ser esse grande nome aqui do movimento realista, né, da escola literária realista, como também ele vai trazer descrições minuciosas de coisas aqui no livro, que vão ser espelho para muitos outros romancistas depois. Inclusive é até curioso porque eu lembro que eu achei essa leitura um pouco cansativa, um pouco arrastada, e o Hemingway é um autor que tem uma escrita muito direta. E é até engraçado porque o estilo do Hemingway, que é muito único e ele é muito emblemático por conta desse estilo também, é um estilo que ele busca sempre narrar nas suas obras a ponta do iceberg. Então, muitas coisas o Hemingway quer dizer para nós por meio das entrelinhas ou por meio daquilo que não está escrito. Então, alguns leitores até acham o Hemingway meio enfadonho, às vezes até parece que é cansativo o estilo dele, sendo que a ideia é justamente o contrário, que ele é tão direto e ele deixa tanta coisa ali para a imaginação do leitor que você precisa parar e pensar naquilo que não está escrito. Então essa é uma dica, inclusive, para quem quer ler Hemingway e entender melhor as suas obras.
Agora na lista tem algumas obras que eu não tenho aqui em mãos. Os Dublinenses, do James Joyce, que é uma coletânea de contos. O Joyce contista é muito mais tranquilo de ler do que o Joyce romancista, então fica essa dica pra vocês. Eu já li um conto que tá nessa coletânea, que é Os Mortos, e é um conto muito bom. Se passa no Natal, tem toda uma melancolia envolvida, uma reunião de família ali, enfim. É muito interessante esse conto e me deixou com mais vontade de ler outras coisas do James Joyce. Tem uma edição dessa coletânea que é da Penguin, inclusive é a que eu pretendo ter, ou também a da Autêntica, que sempre traz umas traduções muito renomadas para James Joyce, então já fica essa dica para vocês. O próximo da lista é um livro que também não funcionou muito para mim na minha primeira leitura, que foi O Vermelho e o Negro, do Stendhal, e é outra obra que eu penso muito em reler assim mais para frente, especialmente porque eu vi aulas e vídeos sobre esse livro depois dessa minha leitura que me abriram um pouco os olhos para algumas interpretações. Acho que se ler em algum momento, provavelmente eu vou interpretar melhor e vou aproveitar mais essa leitura. Mas esse livro basicamente vai acompanhar a vida do Julien Sorel. E o Sorel é um jovem de 1830 ali, numa França pós-revoluções, pós-Napoleão, tentando se reestruturar e que tem dois grandes caminhos para que ele ascenda socialmente, né? Que é o vermelho e o negro. O vermelho, que remete, então, aos soldados, ao exército, e o preto, que vai remeter à batina dos padres. Então, ele tem essas duas vias para ascender, e ele é um cara, assim, bem problemático e bastante arrogante. Ele acha que tem muita capacidade, mas talvez o mundo e a situação em que ele vive não tenha tantos caminhos adequados para ele, enfim. É um livro interessante, assim, eu achei meio chato e meio caricato demais, assim, na época que eu li. Mas, como eu disse, né, eu acredito que numa segunda leitura eu teria um aproveitamento melhor dessa obra aqui. O próximo da lista é um livro que tem tempo já que não tem publicação nova aqui no Brasil, que é Servidão Humana. Essa é uma obra muito importante da literatura que aparece em muitas listas, inclusive, e é do século XX, pelo que eu verifiquei aqui. Tem naquelas edições antiguinhas da Abril, sabe, de capa vermelha, com escritos dourados e tal, mas eu não tenho por aqui também. Confesso que estou esperando que saia uma nova tiragem aí de editoras, né, que publiquem agora essa obra por aqui. Depois nós temos as duas obras-primas de Lev Tolstói. Acho que dá para dizer que essas são as duas obras-primas dele. Ana Karenina, né, que eu tenho nessa edição aqui da Cia das Letras. Essa é outra obra que eu pretendo reler mais pra frente, porque foi mais um dos romances que eu peguei no primeiro ano ali que eu estava voltando a ler os clássicos. Então, claro que eu hoje teria uma leitura muito mais rica, muito mais profunda. Até foi um livro que eu ainda não fazia leitura ativa, então ele tá limpinho, nem parece que foi um livro lido, mas eu li por essa edição justamente. Ela tá aqui esse tempo todo na estante, esperando uma releitura, né? Com certeza vai ser mais aproveitado. Mas aqui, basicamente, a gente acompanha duas grandes famílias, né? E dois focos principais nos personagens, que são Ana Karenina, que dá título aqui ao livro, e também o Lievin, que é praticamente um reflexo, assim, do autor. Eu não acho que seja um alter ego, talvez uma releitura eu faça uma interpretação um pouco melhor do Lievin, mas, enfim, aqui tem um livraço, um romanção, assim, de época, cheio de reviravoltas, e as descrições de Tolstói são maravilhosas, né? Não precisa nem falar muito. E Tolstói é sempre muito bom em descrever as situações e os sentimentos e os dramas humanos. Eu acho que ele tem uma capacidade, uma sensibilidade muito grande enquanto escritor. E o próximo da lista, justamente, né, que lá na introdução eu já dei para vocês esse spoiler, que é Guerra e Paz, de Lev Tolstói, esse livro enorme e maravilhoso. Eu fiz leitura recentemente aqui na área de membros, então ele tá todo anotado, todo marcadinho, diferentemente de Ana K. E eu fiz muitos vídeos comentando aqui as metas e trazendo mais detalhes para esse livro, porque ele realmente é um livro muito profundo. Ele se passa ali no período das guerras napoleônicas, né, lá na Rússia. Então a gente tem focos de guerra, focos de famílias aristocráticas, focos de pessoas mais simples. Tolstói também sempre tinha essa preocupação de trazer a realidade de todo mundo. Então a gente acompanha o soldado, a gente acompanha o mujik, a gente acompanha o aristocrata de fato, né? Alguns personagens principais aqui chamam bastante atenção, Pierre, Natasha, Andrei, um personagem maravilhoso. Enfim, aqui a gente também acompanha muito a evolução das pessoas, e algo que me chamou muita atenção, inclusive nessa obra, foi o tratamento das mulheres na guerra. Eu acho que Tolstói trouxe uma sensibilidade muito grande para elas também. Como eu falei, né, eu realmente acho que o Tolstói tem essa capacidade de aprofundar e de
nos colocar na situação desses personagens que têm dramas muito humanos, dramas que acompanham todas as pessoas, não só aquelas que viviam as guerras napoleônicas em 1812, 1813, lá na Rússia. É um livraço, recomendo muito que vocês leiam, e caso vocês queiram acessar esse material que eu fiz, é só assinar aqui a área de membros, que todos os vídeos para Guerra e Paz estão ali separadinhos numa playlist que você pode ler e acompanhar, né, esses vídeos durante a sua leitura. O próximo da lista é Os Buddenbrook, de Thomas Mann. Eu fiz um vídeo recente aqui no canal falando um pouco sobre a minha experiência com Thomas Mann e como o meu amadurecimento enquanto leitora modificou a minha visão quanto a esse escritor, que é um escritor importantíssimo do século XX, alemão, e que reflete muito do que a Alemanha passou no século XX também. Enfim, Os Buddenbrook é o primeiro livro dele, é o primeiro romance dele, e é um romanção já, um calhamaço. E a gente acompanha também a decadência de uma família alemã por meio deste livro, justamente Os Buddenbrook. Vários personagens bem marcantes. E outra obra que eu li nas minhas primeiras leituras de grandes clássicos, vocês veem que eu fiz uma lista bem doida, meio sem sentido, de sequência de obras clássicas que eu peguei para ler ali quando eu retomei a leitura, né? Mas enfim, deu tudo certo, estou aqui hoje falando sobre clássicos com vocês. Depois a gente tem um livro que não tem aqui no Brasil, que é o Hail and Farewell, do George Moore. Se eu não me engano, esse é um livro um pouco mais histórico, mas a gente não tem edição aqui no Brasil, né? Como eu comentei, tinha algumas obras aqui dessa lista que não temos edição, então a gente não tem tantas informações assim. Mas a próxima obra tem muitas edições, inclusive, que é Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Eu tenho tanto essa edição aqui, que é do Clube de Literatura Clássica e traz a tradução dos Guerra, como eu tenho também na minha coleção da Martin Claret aqui, a edição com a tradução indireta do Vilas Boas. E a tradução direta é sempre melhor, né, pra gente fazer a leitura de um clássico como esse. Sem dúvida, quando eu for reler a obra, eu vou reler aqui nessa edição. Mas a história, enfim, né, todo o contexto eu já absorvi por meio da leitura naquela edição. Esse aqui é um livro muitíssimo profundo e que resume muito do que Dostoiévski pensa e defende nas suas obras. Eu achei ele um pouco cansativo em alguns pontos, não vou negar. Até quando eu fiz essa leitura, eu fiz um vídeo comentando sobre essa minha experiência. Muita gente disse que eu não entendi, disse que eu não tenho capacidade de entender Dostoiévski. Enfim, é aquele papo todo, né, que a gente conhece muito bem dos pseudo-intelectuais aí da internet. Mas eu tenho vontade de reler especialmente alguns trechos específicos. O Grande Inquisidor, que é um conto que tem aqui, eu já li e reli algumas vezes, inclusive. É uma obra muito emblemática, né, de Dostoiévski. E basicamente aqui a gente acompanha essa família, que o pai é o Fyodor e tem esses três irmãos aqui, o Alexei, o Ivan e o Mitya. Eu não lembro agora o nome do Mitya, mas enfim, são esses três irmãos. E o Ivan é um cara extremamente complexo aqui, porque ele é a figura que traz a grande questão dessa obra, né? Por que que existe sofrimento no mundo? Se Deus existe, por que que existe sofrimento no mundo? É a grande questão que Ivan vai levantar. O irmão dele, o Alexei, que é o mais novo dos três, ele é um cara extremamente religioso, ele até vai ali para um mosteiro, e enfim, ele é a figura que representa aqui toda essa cristandade que Dostoiévski tanto defende. E o Mitya já é um cara muito mais mundano, que representa mais assim, esse hedonismo, mas também representa uma pessoa que tem a capacidade de mudar de visão e tentar se redimir também do mal que foi feito. Aqui a gente tem toda uma história até de investigação envolvendo a morte do pai deles, que é o Fyodor, envolvendo também uma mulher que acaba seduzindo o pai e filho, que é a Grutchenka, acho que é Grutchenka o nome dela, enfim. É uma história cheia de reviravoltas, um novelão também. E é outra obra que com certeza eu vou reler aí nos próximos anos, próximos meses, não sei. Uma hora vai aparecer aqui de volta, sem sombra de dúvidas. O próximo da lista é o The Oxford Book of English Verse. Obviamente a gente não tem, né, uma versão aqui no Brasil, mas é um compilado de poesia em inglês, né, então provavelmente americana e inglesa, na sua maioria. E é claro que para todo grande escritor, eu imagino que seja importante fazer leituras e estudos sobre poesia, né? Poesia é a grande forma do ser humano de se manifestar desde sempre, seja com aquelas canções primitivas ou com as poesias épicas, tudo vai, de certa forma, te voltar para a poesia, então é muito normal que isso esteja aqui na lista, assim como o próximo, que é o de Normal's Room, do Cummings, que é um grande poeta americano.
A gente tem um livro aqui dele, se eu não me engano, com a tradução do Augusto de Campos. E aí tem algumas poesias traduzidas, né? E ele é um grande poeta moderno, então a forma com que ele escrevia seus poemas é bem doida, assim. E eu tenho um livro aqui do T.S. Eliot, dos poemas dele, eu tenho bastante vontade de ler, mas eu acho que é uma coisa que requer um pouco mais de cuidado, de estudo, porque, enfim, a poesia moderna, não sei vocês, mas para mim parece mais difícil do que ler um épico, do que ler Homero, enfim. O próximo da lista eu também já li, que é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Eu tenho essa edição aqui, tem a edição da Zahar também, eu li na da Zahar, e depois veio essa daqui, provavelmente vou reler por ela. É um livro problemático, digamos. É um baita livro, um baita romance. Eu já li e reli, né, essa obra, tem um vídeo aqui no canal, inclusive. Só que muita gente vê como uma grande história de amor, só que é uma história de amor bem problemática, né? Uma história de personagens extremamente perturbados, enfim. Basicamente, a gente acompanha aqui a Catherine e o Heathcliff, que são meio que tratados como irmãos. O Heathcliff vai ser adotado ali pelo pai da Catherine, só que eles se apaixonam ali no meio do caminho. Ao mesmo tempo, os dois são muito diferentes e muito difíceis de lidar, tanto um com o outro, como também eles em relação aos terceiros, a outras pessoas que vivem ali. E a gente acompanha essa família e também a decadência dessa família, de certa forma, mas ainda com alguns momentos de pensar, talvez tenha uma esperança aqui para essas pessoas. Enfim, é um livro muito bom, mas é claro que você tem que ter em mente todo esse contexto vitoriano, enfim. Vale a pena fazer uma pesquisa, entender um pouco melhor o contexto também para ler essa obra, na minha opinião, pelo menos. O próximo aqui da lista é Longe e Há Muito Tempo, do Hudson. E essa obra tem uma edição no Brasil só em sebo, que acho que é de 1950, por aí. E é uma história muito interessante porque parece que é uma pessoa que ficou perdida nos pampas da Argentina. Então parece uma história bem interessante, assim, pelo que eu vi por cima. Mas infelizmente nós também não temos uma edição nova aqui no Brasil. Talvez esse vídeo sirva, né, como um pedido aí para as editoras, por favor, façam novas edições, novas tiragens dessas obras que ficam desconhecidas e que são tão importantes, né? Afinal, estão aqui numa lista que Ernest Hemingway diz que você precisa ler essas obras. E a última obra, que ele menciona também, não tem aqui no Brasil, que é The American, do Henry James, ou seja, o americano. O James é um autor muito importante. Ele é sempre muito mencionado nessas listas, nos estudos, enfim. Eu ainda não li nada dele, eu acho que eu tenho por aqui em alguma coletânea A Última Volta do Parafuso, mas só. E ele tem essas histórias um pouco mais sombrias, né, que remetem mais ao mês do horror, até o pessoal costuma ler, né, suspense e tal. Mas ele tem também muitos romances, especialmente esses que não vêm aqui para o Brasil por meio de novas edições. Então fica aí mais um pedido para as editoras para que tragam essa obra para nós. Bom, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês aqui dessa lista. Tem mais algumas listas aqui de livros que são mencionadas e aparecem nesse livro maravilhoso aqui de listas. Inclusive tem uma da Edith Wharton, que é escritora de Época da Inocência, né, que eu fiz resenha aqui para vocês recentemente, e eu fiquei doida na escrita dessa mulher. Então talvez apareça aí um vídeo para vocês indicando essas indicações da Edith Wharton. Mas de qualquer forma, espero que tenham gostado aqui das indicações de Hemingway. Me contem aí o que vocês já leram dessa lista de indicações. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem sua curtida. Lembrem-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.